Vou te ensinar algo que nunca ensinei antes, como chegar no primeiro milhão. Não vou dar conselhos genéricos, não vou repetir o que você já ouviu 1000 vezes por aí. Vou te mostrar a matemática exata, os números reais e as decisões difíceis que a maioria não tem coragem de tomar. Esse vídeo não é para quem quer truques rápidos, não é para quem busca atalhos. É para quem quer a verdade nua e crua sobre como construir o primeiro milhão. Se você está esperando que eu diga que é fácil, pode parar de assistir agora, porque não é, mas é possível e vou te mostrar exatamente como. Mas primeiro preciso dar um aviso. 1 milhão de hoje não é 1 milhão de antigamente. A inflação já corroeu boa parte do poder que esse número tinha. Mas mesmo assim, esse número é uma marca psicológica importante. É o momento em que você passa a ter muito mais opções na vida. Vou ser direto com você. A maioria das pessoas nunca vai chegar lá, não porque é impossível, mas porque não estão dispostas a fazer o que é necessário. Elas querem o resultado sem o processo, querem a liberdade sem a disciplina. Agora vem a parte prática, a matemática de verdade. A primeira coisa que você precisa fazer é definir uma meta clara, não um sonho vago, uma meta específica com prazo. Eu quero 1 milhão em 10 anos. Isso te força a calcular quanto precisa economizar por mês. Te força a tomar decisões difíceis. Sonho não tem prazo, meta tem, e meta te obriga a agir. Vamos supor que você quer chegar no primeiro milhão em 10 anos, e vamos assumir que seus investimentos vão render 10% ao ano. Isso é otimista, mas é a média histórica do mercado de longo prazo. Presta atenção nos números. Se você está começando do zero, sem nada guardado, vai precisar investir cerca de 6.500 por mês. Isso dá quase 80 mil reais por ano. É muito dinheiro. A maioria não consegue, a não ser que você ganhe muito bem e viva gastando pouco. Se você já tem 100 mil guardados, o número cai para cerca de 5 mil por mês. Ainda é pesado, mas já é mais possível. Se você já tem 250 mil, aí fica bem mais fácil, porque esse dinheiro que você já tem vai trabalhar para você, sem que você precise fazer nada. Ele cresce sozinho enquanto você dorme. Deixa eu te mostrar a mágica. Pegue esses 250 mil, deixe rendendo 10% ao ano por 10 anos. No final, eles viram 650 mil. Você não fez nada. O dinheiro cresceu sozinho. Agora olha que interessante. Se você precisa de 1 milhão no total e já vai ter 650 mil só do dinheiro que cresceu sozinho, quanto falta? Só 350 mil. E para juntar 350 mil em 10 anos, você precisa guardar apenas 3 mil por mês. Tá vendo? Quanto mais cedo você começa, mais o tempo faz o trabalho pesado por você. E menos você precisa se esforçar depois. Cada ano que você adia é um ano que nunca volta. E esse ano perdido te custa muito dinheiro lá na frente. Mas tem um problema nessas contas. Elas assumem que você vai ganhar 10% todo ano. E a vida não funciona assim. Alguns anos o mercado sobe 30%, outros anos cai 20%. Não é uma linha reta subindo, né? Então, o que fazer? 3 coisas. Primeiro, planeje com números mais conservadores. Em vez de contar com 10% ao ano, conte com 7% ou 8%. Assim você tem uma gordura de segurança. Segundo, guarde mais dinheiro do que acha que precisa. Se calculou que precisa de 1 milhão, tente chegar em 1 milhão e 200 mil. Esse extra é seu colchão. Terceiro, seja flexível. Se o mercado quebrar quando você está perto do objetivo, ajuste o prazo. Trabalhe mais 1 ou 2 anos. Não tem nada de errado nisso. Ter um plano é importante, mas ser rígido demais com o plano é burrice. A vida muda, o mercado muda. Você precisa saber se adaptar. Agora, presta atenção nisso, porque essa é a parte mais poderosa que a maioria ignora. Tem 2 formas de chegar no primeiro milhão mais rápido. Opção 1, ganhar mais dinheiro e guardar mais. Opção 2, gastar menos e conseguir guardar mais do seu salário atual. A maioria foca só na primeira.
mas a segunda é muito mais poderosa. Vou te mostrar por quê. Quando você corta seus gastos em 20%, você consegue guardar 20% a mais todo mês. É matemática pura. E esse dinheiro extra investido todo mês acelera dramaticamente sua chegada ao primeiro milhão. Exemplo prático. Se você ganha 80 mil por ano e gasta tudo, guarda zero. Mas se você corta os gastos e vive com 50 mil, sobram 30 mil por ano para investir. São 2.500 por mês. Em 10 anos a 10% de retorno, você tem quase 500 mil, só de cortar gastos. Por isso eu digo, a forma mais rápida de juntar dinheiro é gastar menos. Não é o conselho mais popular, mas é o mais eficaz. Deixa eu te dar um exemplo extremo. Um cara de 35 anos ganhando 80 mil por ano. Ele quer chegar no primeiro milhão aos 45, 10 anos. O que ele faz? Corta os gastos até o osso. Vive com 30 mil por ano. Não é fácil, mas é possível se você tiver motivação. Isso significa que ele economiza 50 mil por ano, uma taxa de poupança de 62%. É alta, é radical, mas é possível. Economizando 50 mil por ano a 10% de retorno, em 10 anos ele tem cerca de 800 mil, quase lá. Se ele ajustar um pouco mais, chega fácil no milhão. Eu recomendaria isso? Talvez. Se a pessoa estiver realmente comprometida, se entender os riscos, mas é agressivo, muito agressivo. Assume retornos altos, gastos baixos, não tem muito espaço para erro. Mas a lição é clara, quanto mais você economiza, mais rápido chega lá. E quanto menos você gasta, mais consegue guardar. Agora, antes de falar sobre onde investir, preciso te contar algo que ninguém quer ouvir. Se você tem dívidas, você não está pronto para investir. Você está sangrando dinheiro. São juros compostos trabalhando contra você. Dívida não é ferramenta, dívida é parasita. Ela se compõe contra você com disciplina perfeita. Enquanto você dorme, ela cresce. Enquanto você trabalha, ela corrói. E o pior, ela muda a forma como você pensa. Eu vi isso a vida inteira. Gente brilhante, instruída, bem-sucedida, arruinando a própria vida com dívidas que achavam que conseguiriam controlar. Chamam isso de alavancagem. Eu chamo de auto-engano legalizado. A matemática da dívida é brutal. Se você deve 100 mil a 15% de juros, isso é uma perda garantida de 15 mil por ano. Você não consegue diversificar isso. É um retorno negativo garantido. Agora me diga, onde você vai encontrar um retorno positivo garantido de 15% no mercado sem assumir risco? Você não vai. E aqui está o pior. Dívida não taxa só o seu bolso, taxa a sua mente. Você não pensa com clareza quando deve dinheiro. Não importa quão inteligente seja. A dívida reprograma o seu cérebro. Cada decisão vira defesa. Você deixa de pensar em oportunidade e passa a pensar em sobrevivência. Quando você deve, vive numa corrida entre juros compostos e sabedoria composta. A maioria perde, porque subestima a velocidade com que a estupidez se compõe. O investidor sem dívidas pode esperar pela oportunidade certa. O investidor endividado precisa implorar por uma, e o mercado não recompensa quem implora. Então, antes de qualquer investimento, quite suas dívidas, cartão de crédito, cheque especial, carnês, financiamentos caros, seja implacável. Trate isso como casa pegando fogo. Você não fica parado analisando a arquitetura, você sai correndo. E não me venha com história de dívida boa. Não existe. As duas são perigosas. Uma te mata devagar, a outra rápido, mas ambas te tiram o sono. E você não constrói riqueza racional carregando um peso irracional nas costas. Pessoas com dívidas precisam que as coisas deem certo. Não tem margem de segurança. Quando algo ruim acontece, uma crise, uma perda de emprego, elas quebram. Assumindo que você não tem dívidas ou já se livrou delas, agora sim podemos falar sobre onde investir esse dinheiro. Porque não basta guardar. Você precisa colocar para trabalhar. E onde você coloca determina se vai chegar no seu objetivo ou não. Eu sempre fui investidor de ações.
de empresas, porque no longo prazo ações batem tudo. Títulos, dinheiro vivo, imóveis, tudo. O mercado tem dado cerca de 10% ao ano nos últimos 100 anos. Algumas décadas mais, outras menos, mas na média 10%. E se você está juntando dinheiro para 10 anos, tentando construir riqueza rápido, precisa desse retorno. Você não consegue esse retorno real com títulos do governo, mesmo que eles estejam pagando 10% ou 15% nominalmente, porque países que pagam essas taxas altas têm uma inflação altíssima que corrói o valor da moeda. Ou seja, os 10% ou 15% dos títulos governamentais viram 5% ou 6% depois da inflação. Então você precisa de ações, precisa de exposição a empresas. Agora, que ações você deve comprar? Aqui a coisa fica interessante. Se você quer entender como eu penso, né, olha o portfólio da Berkshire Hathaway. A gente tem posições enormes em empresas como Apple, Coca-Cola, Visa, Bank of America. Não são empresas sexy, não são as startups da moda, são negócios chatos que fazem dinheiro há décadas. Por quê? Porque eu procuro empresas que vão estar aqui daqui a 30 anos, empresas com vantagens competitivas reais, marcas fortes, negócios que eu consigo entender. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo está maluco com inteligência artificial agora. Eu não gosto. Não porque a tecnologia é ruim, mas porque não consigo prever quem vai ganhar essa corrida. É especulação demais para mim. Eu prefiro comprar a Coca-Cola, porque eu sei que daqui a 20 anos as pessoas ainda vão estar bebendo Coca-Cola. Mas quem vai dominar a IA em 2040? Não faço ideia. E aqui vai o que você realmente precisa fazer. Estude. Não tem outro caminho. Você precisa entender os setores da economia. Precisa entender como as empresas funcionam. Precisa ler os relatórios anuais. Entender como elas ganham dinheiro. Estudar a competição. Analisar as margens de lucro. Ver quem está no comando. Comece escolhendo um setor que você conhece ou tem interesse. Trabalha com tecnologia? Estude as empresas de tecnologia. Entende de varejo? Estude as varejistas. Gosta de bancos? Estude os bancos. Não adianta ficar pulando de setor em setor sem entender nada. Pegue 3 ou 4 empresas desse setor, leia tudo sobre elas, compare os números, veja qual tem a melhor margem, qual tem menos dívida, qual tem o melhor histórico de crescimento. Depois escolha a melhor e compre. No mês seguinte, repete o processo. Talvez no mesmo setor, talvez em outro, mas sempre estudando antes de comprar. Nunca compre uma ação só porque alguém falou que é boa. Nunca compre porque está na moda. Compre porque você entendeu o negócio e acredita nele. Aqui vai minha sugestão. Abra uma conta de investimentos e todo mês invista em algo que você estudou e entendeu. Todo mês, por 10 anos. Mercado em alta ou em baixa, não importa. Só continue investindo. E escuta bem, não tem atalho. Eu passei décadas estudando empresas e ainda faço isso hoje, todo dia. Se você não está disposto a fazer o trabalho, então nem comece, porque investir sem estudar é apostar, e aposta no longo prazo, você sempre perde. A maioria das pessoas quer resultado sem esforço, querem comprar o que o influencer falou, querem seguir dica do Instagram, querem a fórmula mágica. Não existe. O que existe é estudo, paciência e disciplina. Você vai errar? Sim, eu errei muitas vezes. Comprei empresas que quebraram, perdi dinheiro, mas cada erro me ensinou algo, e com o tempo você erra menos. Aprende a identificar as bandeiras vermelhas, aprende a separar propaganda de realidade. Agora sobre crashes de mercado, porque todo mundo tem medo disso. E se o mercado quebrar no meio do caminho? E se eu estiver na metade do meu objetivo e o mercado cair 40%? Essa é uma preocupação válida, porque mercados quebram regularmente. A cada 7 a 10 anos tem um crash, um mercado de baixa, uma recessão. Aconteceu em 2000, em 2008, em 2020 e vai acontecer de novo.
provavelmente nos próximos 10 anos. Então, se você está nesse plano de 10 anos para o milhão, quase certamente vai passar por um crash. A questão é, o que fazer? Tem duas formas de pensar num crash. A maioria vê como desastre, entra em pânico, vende tudo, mas isso é exatamente errado. É a pior coisa que pode fazer. Um crash, se você ainda está na fase de acumulação, ainda economizando e que investindo, é uma oportunidade, um presente. Porque quando o mercado cai 40%, tudo fica barato. Ações que eram caras ficam baratas e você ainda está investindo todo mês, está comprando, então está comprando barato, acumulando mais ações pelo mesmo dinheiro. E quando o mercado se recupera, e sempre se recupera, aquelas ações que você comprou barato valem muito mais. Então não tema os crashes, abrace eles enquanto você está juntando dinheiro, trabalhando, economizando. Um crash é seu amigo, é a oportunidade de comprar barato. Invista independente do que está acontecendo no mundo. E no começo da sua jornada, grave isso. O aporte importa mais que a rentabilidade. Se você tem 10 mil investidos e consegue 20% de retorno, são 2 mil. Bom, mas não muda a sua vida. Agora, se você consegue aportar mais 50 mil no ano, isso importa muito mais que os 2 mil de rentabilidade. Vou explicar melhor. Nos primeiros anos, o dinheiro que você coloca todo mês pesa muito mais do que a porcentagem que esse dinheiro rende. Por quê? Porque seu patrimônio ainda é pequeno. Então, mesmo que você consiga um retorno alto, o valor absoluto continua baixo. Mas se você aumenta quanto guarda e investe, o impacto é imediato e grande. É por isso que no início você precisa focar em 3 coisas: ganhar mais, gastar menos e investir mais. A rentabilidade fica mais importante depois, quando o patrimônio já está grande. Aí sim, 10% ou 20% de retorno sobre 1 milhão faz diferença real. Agora, se você já está economizando mais e já está investindo, é hora de gerar mais renda. Pode ser um trabalho extra aos finais de semana. Pode ser freelance na sua área, pode ser vender algo que você sabe fazer, pode ser consultoria, pode ser um negócio pequeno que você toca nas horas vagas. Não importa como, importa que você faça. Pensa assim, se você ganha 80 mil por ano no seu emprego, mesmo guardando metade, são 40 mil por ano. Vai demorar. Mas se você cria um negócio pequeno que fatura 10 mil por mês de lucro líquido, são 120 mil por ano extras. Muda completamente a matemática do primeiro milhão. E não precisa ser nada mirabolante. Conheço gente que chegou no milhão vendendo bolo, outros vendendo consultoria, outros comprando e revendendo coisas, outros ensinando o que sabem fazer. O ponto não é o tipo de negócio. O ponto é que você transformou o tempo em renda escalável. No emprego, você troca 1 hora por um valor fixo. No negócio, você pode multiplicar o retorno do seu tempo. Então, se você está levando a sério essa jornada do primeiro milhão, pare de pensar só em investimentos. Pense em como aumentar sua capacidade de gerar renda, porque no começo, como eu já disse 1000 vezes, o aporte é rei, e a melhor forma de aumentar o aporte é diminuir os gastos para economizar e depois aumentar a renda. O cidadão médio, além de não aumentar a renda, não economiza quase nada, mas você não é a média. E se quer resultados acima da média, vai precisar de comportamento acima da média. Simples assim. Aqui está o que eu diria a uma pessoa jovem querendo chegar no primeiro milhão. Comece agora. Não amanhã, não segunda-feira, hoje. Comece a economizar, comece a investir. Mesmo se não conseguir economizar o suficiente para chegar em 10 anos. Mesmo se a matemática ainda não funcionar. Porque cada real que você economiza agora compõe, cresce, te dá mais opções depois. E o hábito de viver abaixo dos meios, de investir regularmente, de buscar uma nova renda, isso é mais valioso que qualquer retorno de investimento.
porque se você construir esse hábito, se ele se tornar automático, vai chegar no primeiro milhão eventualmente. Talvez não em 10 anos, talvez em 15 ou 20, mas vai chegar. E quando chegar, vai entender algo importante. O primeiro milhão não é sobre o número em si. É sobre o que esse número representa. Opções, liberdade, segurança, a capacidade de não ser forçado a fazer coisas que não quer fazer. Talvez você use seu milhão para começar um negócio. Viver de renda, para mudar de carreira, para tirar um ano sabático, para investir mais, que é o que eu faria. O ponto é que você tem escolhas. Não está preso pela necessidade imediata de dinheiro, e isso muda tudo. Tenho 99 anos agora e fui financeiramente independente desde os 30 e poucos, provavelmente antes, na verdade. Não porque fiz fortuna da noite para o dia, não porque acertei uma aposta grande, mas porque vivi abaixo dos meios. Investi consistentemente e tive paciência. E a paciência, deixa eu te dizer, é a parte mais difícil, porque os resultados não vêm rápido. Nos primeiros anos parece que não está acontecendo nada. Você economiza, investe e o saldo mal se move. É frustrante, é desanimador. Muita gente desiste aqui. Mas se você continuar, se você não parar, a mágica acontece. Juros compostos são como mágica, mas é mágica lenta. Nos primeiros anos quase não se vê, mas depois de uma década, 2 décadas, os números ficam absurdos. Aqueles que desistem cedo nunca veem a mágica acontecer. Só os que têm paciência para ficar veem o show completo. E eu prometo uma coisa: se você fizer o trabalho, se economizar consistentemente, investir sabiamente, viver abaixo dos meios e der tempo suficiente, vai chegar lá. Talvez não em 10 anos, talvez demore um pouco mais, mas vai chegar. E quando chegar, vai entender que a jornada valeu a pena, não só pelo dinheiro, mas pela pessoa que você se tornou no processo, porque construir riqueza não é só sobre dinheiro, é sobre desenvolver disciplina, paciência, capacidade de adiar gratificação, habilidade de pensar a longo prazo. E essas qualidades servem para tudo na vida, não só para finanças. Você vai se tornar alguém que sabe dizer não, alguém que pensa no longo prazo, alguém que não entra em pânico quando as coisas ficam difíceis. E essas características valem mais que o milhão em si. A riqueza não é construída em dias, é construída em décadas. E você vai chegar lá, só precisa de 2 coisas: começar e não parar. A maioria falha porque para, não porque não sabem o que fazer, mas porque desistem no meio do caminho. Não seja a maioria. Você vai chegar lá, eu garanto. Só precisa começar e não parar.